E aqui, mas antes da vitória dele, irmãos, veio o desprezo. Golias não viu um guerreiro, ele viu um menino. Ele viu apenas um menino. Olhando para Davi, ele o desprezou porque ele esperava um guerreiro, né? Ele esperava um guerreiro porque tinha um exército. Ele não esperava um menino. Mas foi Davi. Davi é que teve a coragem que um guerreiro não teve. E assim que muitas vezes acontece conosco também, né, irmãos? As pessoas olham para nós e não enxergam o que Deus colocou dentro de nós. Glória. Eles olham para nós e vê a aparência. Às vezes estão me vendo aqui e falam, quem é ela para levar a palavra? Né? Mas, irmãos, as pessoas têm que parar com isso de julgar pela capa. Porque o que importa é o que nós temos por dentro, o que Deus faz em nós, o que Deus nos usa, né? O povo de Israel estava todo paralisado. O exército, né? O exército tinha espada, tinha soldados, mas não tinha a coragem. Então aparece um jovem que nem era guerreiro, era simplesmente um pastor de ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas, era um menino que apareceu para enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar. Então, por isso que o gigante ficou olhando para Davi, se sentindo também menosprezado, porque eu acho que na mente desse gigante, ele imaginou que o exército estava, para as nossas palavras de hoje, estava gozando da cara dele, né, irmãos? Porque um homem de aproximadamente 3 metros, e me manda um menino, igual eu creio aqui, não diz o tamanho de Davi, a idade de Davi, mas era um menino. Mas foi ele que teve a coragem de enfrentar o gigante, né? E hoje não é diferente. Nós temos gigantes para derrubar na família, na saúde, nas dívidas, nas lutas espirituais, né? Porque às vezes nós temos problemas na família, irmãos, que para nós é muito difícil. Nós não conseguimos, é um gigante, né? Igual nós temos problemas com parentes que usam droga, bebida. Então tem todo tipo de problema na família. A saúde, às vezes nós acordamos e falamos, Senhor, eu não vou melhorar nunca. Então nós temos gigantes todos os dias para derrubar. Mas hoje Deus trouxe nós aqui para nos vencer. Amém? Durante 40 dias, esse gigante afrontava o povo de Israel. Imagine, irmãos, 40 dias, aquele gigante indo de manhã e à tarde afrontar, né? Eu imagino o que ele falava. Será que não tem nenhum homem aí para me enfrentar? Aleluia. Eu imagino o que passava na cabeça daqueles guerreiros, vendo aquele homem gigantesco, e ninguém tinha coragem, porque na visão humana ninguém iria vencer aquele gigante. Mas mesmo, né, mesmo assim, na humilhação, o povo de Israel viu o gigante, mas não viu a solução. Aleluia! Golias desprezou Davi por 4 motivos, irmãos. Porque ele era jovem, não tinha armadura, então não era um guerreiro, tinha aparência frágil, e ele imaginou, quem é ele para vir me afrontar? Mas o mundo olha o exterior, mas Deus vê o interior. Como vemos aqui no Samuel, 1 Samuel 16, 7, quando Samuel foi procurar Davi para ser ungido, eu creio que Samuel também imaginava uma outra pessoa. No entanto, que quando ele viu o irmão de Davi, Eliabe, que era o irmão mais velho, ele imaginou que seria o Eliabe. Mas Deus fala para ele bem assim, no versículo 7:
não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Aleluia. O Senhor já conhecia Samuel, já sabia que Samuel tinha um coração bom, que Samuel seria um grande rei, porque Deus já sabia de tudo isso, né? E, no entanto, é como a pastora Bruna falou, não é à toa que Davi foi chamado segundo o homem, né, do coração de Deus. E o gigante sempre vem para nos intimidar, irmãos, para nos paralisar a nossa fé, né, para nos fazer desistir. Porque às vezes, por causa do gigante que nos afronta, muitos irmãos param de vir para a igreja. Como se a igreja, como se Deus tivesse culpa. Mas, na verdade, é como o pastor falou. Muitas coisas, pastor, que falou com aquele homem, né, que se ele largasse tudo para seguir. Realmente Deus não queria que ele largasse tudo, mas ele queria testar a fé dele. Né? E é assim que Deus faz conosco também, irmãos. Às vezes Ele põe gigantes na nossa vida para testar a nossa fé. Porque nós sabemos que se nós servirmos ao Senhor verdadeiramente, a nossa vitória vai vir no final, né? Mas nós não podemos desistir, irmãos. Nós não podemos desistir, assim como Davi não teve medo e enfrentou, né, o gigante. Mas se o gigante se levantou na sua vida, irmãos, é porque tem vitória chegando. Davi ouviu o seu irmão Eliabe criticando, porque Davi obedeceu ao seu pai e foi levar comida para os seus 3 irmãos que estavam na batalha, né, que estavam no exército de Saul. Mas o que Jessé queria era saber se os filhos estavam bem, porque Jessé devia saber que uma guerra não é fácil. Então ele pediu que Davi fosse levar comida para os irmãos e trouxesse notícias se eles estavam bem. O irmão criticou, mas Davi não ligou. O rei duvidou. O rei Saul ainda falou para ele: Davi, esse gigante é guerreiro desde criança, você não tem chance. Mas Davi falou que ele era um pastor e já tinha enfrentado leão e urso, e Deus deu a vitória para ele. Davi põe a Deus em primeiro lugar, coisa que às vezes nós não colocamos, irmãos. Nós temos que aprender como Davi sempre pôr Deus em primeiro lugar, porque ele acreditou que se Deus livrou ele da mão do urso e das garras do urso, das garras do leão, também iria dar a vitória com o gigante. O gigante zombando, mas Davi também sabia que Deus já tinha entregado o gigante nas mãos dele, né? Mas mesmo assim, Davi não deu ouvido a nenhuma dessas vozes. É como eu falei, irmãos, nós temos que começar a aprender a ouvir a voz de Deus e deixar as outras vozes de lado. Porque às vezes nós escutamos vozes, irmãos, que não querem nem o nosso bem, mas nós vamos pela cabeça dos outros. E é aí que às vezes, irmãos, nós nos perdemos, né, do olhar do Senhor, porque nós saímos da visão dele. Imagine essa afronta todos os dias, de manhã e à tarde, irmão, durante 40 dias. Um único homem afrontando um exército. Todos os dias, ouvir, né, desafiando, e ele desafiando que ninguém iria, e ele confiava que ninguém iria o afrontar. Golias riu de Davi. Eu imagino, irmãos, aquele menino ali na frente do gigante, né, sem armas, sem armadura, né, sem lança, sem nada, porque Golias tinha uma armadura, uma couraça, né,